Sabe aquela vontade incontrolável de comer, de beber, de fazer compra? Isso pode não ser o prazer. Pode não ter nada a ver com fome. Isso pode ser uma compulsão. E a verdadeira causa da compulsão não é ela em si. É uma ferida emocional que tem por trás dela. Pode ser a rejeição, o abandono, a traição, a humilhação. Qualquer uma dessas feridas pode fazer com que você tenha uma compulsão para aliviar aquela dor, para fazer com que aquela dor se esconda. Você não precise olhar para ela. E aí é que está o problema. Quando você não olha para ela, ela não vai embora. Ela continua ali. Só que um dia aquela casquinha daquela ferida vai começar a sangrar de novo, porque ela precisa ser curada. E isso pode acontecer com qualquer gatilho, de alguém falar alguma coisa para você, de alguém fazer alguma coisa, um cheiro que você lembra. Isso pode desencadear o gatilho e essa ferida se romper rapidamente, você trazer tudo de novo, aquela compulsão, aquela ansiedade para dentro de você. Por isso que muitas pessoas se medicam com a compulsão e elas conseguem por algum tempo se controlarem. Mas como aquela ferida está dentro ainda e ela, como eu te falei, ela vai soltando a casquinha, aquilo uma hora rompe e pode dar um baita de um problema. A pessoa pode se perder ali. Então você precisa olhar além da compulsão, porque ela não é o problema, ela é o sintoma. Você tem que olhar para as feridas, para descobrir o que é que aconteceu com aquela criança, que é ela que você vai tratar, aonde começou aquilo. E aí, se você conseguir descobrir onde começou aquilo, você começa a criar uma linha e você descobre qual é a ferida que ela precisa ser trabalhada. Às vezes são todas. Você precisa olhar para cada uma delas e ressignificá-las. Senão, elas vão ficar se abrindo o tempo todo na sua vida. E aí, não adianta você ficar fazendo dietas, não adianta você ir para AA, não adianta você falar que vai comprar só uma coisinha, sendo que na hora que vier aquele gatilho se abrir, você larga tudo e você não consegue pensar, você vai e faz. Por quê? Porque você quer sentir aquela sensação, você quer ter aquela sensação de proteção, de amor, que a compra, a bebida e a comida te dá. Mas é momentâneo, aquilo ali é uma coisa rápida, então a gente vai buscar mais e mais daquilo. Você busca uma sensação de prazer naquela compulsão que você tem e aquela sensação acaba rápido. Por quê? Porque na verdade você não está buscando ali curar a tua ferida. Você só está buscando sentir alguma coisa para você esquecer daquela ferida. E é onde as pessoas falham, porque enquanto ela não olhar para essa ferida, enquanto ela não passar o remedinho, não medicar e não curar, essa ferida vai ficar pulsando o tempo todo na vida dela. E inconsciente. Então ela não sabe que ela tem que olhar para aquilo. Às vezes é a falta de um pai. Às vezes é uma mãe que abandonou. Às vezes foi uma fala de alguém ali que a criança se sentiu menos que os outros. Você não vai conseguir mesmo, você é uma baleia, você come demais. Isso pode ter gerado ali, naquele momento, para a criança, um gatilho de compulsão. Porque eu sempre falo o seguinte, ó, o que a gente pensa, olha e fala, mas tipo, você faz alguma coisa para a criança, aí você pensa assim, mas eu nem falei com essa intenção. Não importa, a criança sentiu. E o que ela sentiu que vale. Então ela se sentiu ofendida, ela se sentiu rejeitada, ela se sentiu abandonada. E aí aquilo ali vai criando cascas maiores. E quanto maior for essas feridas, maior é a compulsão que ela vai ter. Então a gente precisa olhar para essa compulsão sempre com o olhar qual é a ferida que nós precisamos tratar. Porque essa compulsão está tentando anestesiar uma dor. Olha como isso é triste, né? E grave. Então, começa a olhar hoje para a tua vida. Perceba que compulsão você tem. É de comida, eu tenho compulsão por comida. Então, começa a olhar lá na sua infância. O que falavam para você sobre a comida?
O que falavam para você quando você sentava para comer? Como que era a tua relação com seus pais com relação à comida? Tinha muita comida? Não tinha? Uma coisa que sempre acontece, eu vejo as pessoas passarem, é que assim, ó, as pessoas não tinham uma situação muito boa na infância, e aí quando a mãe fazia um bolo lá bonito, todo mundo tinha que sentar e comer porque não sobrava. Então, isso criou uma escassez, que a pessoa sempre tem que comer porque depois não vai sobrar. Olha, isso é uma crença. Então ela cresce com isso, que ela tem que comer tudo naquela hora. Por exemplo, ela tem uma caixa de bombom, ela não consegue comer um. Ela tem que comer tudo, porque senão não vai sobrar, não vai ter depois. Né? Isso pode estar acontecendo com você. Então, perceba que isso vem lá da infância. A gente precisa olhar para isso, olhar para essa criança e começar a conversar com ela. Começar a mostrar para ela que tem jeito, sim, de trabalhar aquilo. Que ela não precisa mais viver na escassez, que a vida dela não é mais aquilo. Então, a gente vai ressignificando tudo isso na criança, né? E você pode fazer isso simplesmente se conectando com essa criança, fechando teus olhos, voltando lá na tua infância, olhando para essa criança e falando para ela: olha, a gente ainda sofre disso até hoje, e hoje eu entendi que a minha compulsão é a rejeição, é o abandono, e eu quero que você saiba que nós vamos nos curar disso, que eu tô com você, eu vou te ajudar, eu quero que você saia daí. Então você vai fazendo uma conversa com aquela criança para mostrar para ela que ela está protegida hoje. Porque olha, se tudo acontece ao mesmo tempo, essa criança, ela ainda está naquele lugar, ela ainda está vivendo aquilo, e ela não demonstra para você, não a dor que ela sente, mas ela te dá sintomas, como a compulsão, a raiva. Ela vai te dando sintomas, a ansiedade, tudo são sintomas, para você olhar para a dor principal, que é na criança. Então começa a perceber, começa a olhar agora para você dessa forma. Por que você tem a compulsão? O que te traz? E aí você vai começar a olhar para o lugar certo, que é a criança. Eu espero muito ter ajudado você nesse vídeo. E me conta aqui nos comentários se você já olhou para sua compulsão dessa forma. Você já tinha pensado sobre isso. Me conta aqui que eu quero saber. Até o próximo.